Amém, irmãos? Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 2, nos diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram naquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Feche os seus olhos, curve a cabeça. Senhor, temos aberta diante de nós a Tua palavra e cremos que o Teu Santo Espírito está aqui no nosso meio e é Ele quem conduz a Tua palavra ao nosso coração, é Ele quem promove transformações no nosso coração, é quem muda a nossa perspectiva de história, a nossa visão de mundo. Por isso nos colocamos aqui na dependência do Senhor e pedimos que o Senhor venha aqui no nosso meio, Pai, e glorifique o Teu nome. Nos abençoe assim nessa manhã, Pai, no nome de Jesus. Amém. O salmo que lemos no início desse culto, nós percebemos o salmista de uma forma bem didática, relembrando o povo de Israel sobre o ser de Deus, sobre os feitos de Deus, e concluindo o salmo como que chamando os filhos de Israel a mais uma vez olharem para Deus. Parece uma coisa simples, irmãos, mas eu creio ser uma das coisas mais complicadas que existem nos nossos dias, porque o nosso coração ele tem uma facilidade muito grande de se perder. Muitas vozes, muitas luzes, as circunstâncias, as pessoas que estão ao nosso redor, mas principalmente o nosso próprio coração, ele tem uma tendência muito grande a olhar para essas coisas, a ouvir essas coisas
E de alguma forma, de forma imediata, porque nós somos treinados para isso desde pequeno, e o pecado que ainda luta no nosso coração, ele nos impulsiona a isso. Somos chamados de alguma forma a colocar a nossa esperança, a olhar para as circunstâncias e muitas vezes para nós, como se nós fôssemos a resposta messiânica para muita coisa. De repente, sem mim, e aqui pensando em nós, enquanto seres humanos, nada podemos fazer. E colocamos assim a força do nosso braço no nosso coração. E de alguma forma o pecado, ele faz-nos crer que podemos solucionar algumas coisas, podemos resolver algumas coisas. A história de Israel aqui, nesse momento, é uma história que é exatamente assim. Porque antes, os filhos de Eli, como sacerdotes, quando os filisteus eles invadem Israel, eles incitam o povo, e o próprio povo é levado a ir para a guerra, e quando estão perdendo na batalha, eles então dizem assim: vamos trazer a arca do Senhor para o campo de batalha, porque a arca do Senhor é quem nos valerá. Eles não tinham relacionamento nenhum com Deus. Os filhos de Eli eram sacerdotes iníquos, eram homens de Belial, como o próprio Deus afirma. Eram homens maus, eram homens pervertidos, eram homens perversos. E esses homens agora, de alguma forma, estão conduzindo o povo dentro dessa batalha e estão incitando o povo a trazer a arca do Senhor para o campo de batalha como um tipo de amuleto. É mais ou menos aquelas pessoas que têm a sua Bíblia lá no Salmo 91 ou no Salmo 23 aberta, toda empoeirada na sala de casa, ou que, seguindo algumas seitas sincréticas, eles colocam rosa em determinado canto da casa, porque aquele amuleto lá atrairá todo o mal-olhado, tudo que é ruim para ela, ou de alguma forma se apega até a própria igreja como templo, ou algum tipo de sacerdote, como sendo a salvação para a sua vida, a solução para os seus problemas. Não tem relacionamento nenhum com Deus, não tem caminhada nenhuma com Deus, mas os seus afetos religiosos corrompidos levam o seu coração a uma caminhada tosca dessa forma. Os filhos de Israel agiram assim. Quando a arca do Senhor chega no campo de batalha, eles passam a louvar ao Senhor, eles gritam tão alto, a ponto dos filisteus ouvirem todos aqueles brados de vitória do povo de Israel. E o príncipe dos filisteus olha para os filisteus e diz assim: olha, se portem de forma varonil, sejam preparados para a batalha. Eles instigam o coração, ou ele instiga o coração dos filisteus para que eles não se amedrontem com todo aquele barulho, mas para que eles lutem no campo de batalha. E o que acontece é que o povo de Israel é vencido, os filhos de Eli são mortos, a arca do Senhor é tomada e é levada para o templo de Dagom. Quando é colocada no templo de Dagom, que era uma entidade, era um deus dos filisteus, acontece que Dagom amanhece com as mãos cortadas, com os pés cortados e prostrado diante da arca. Algumas coisas começam a acontecer ali naquela história. A arca é levada para outras cidades, ela passa por 5 cidades dos filisteus, e em todas as cidades que elas passam, que a arca passa, acontecem coisas terríveis naquela cidade. Tumores, cânceres e outras coisas tomam conta dos habitantes daquela cidade, de modo que o pavor vai tomando conta dos habitantes das cidades, e cidades inclusive que os filisteus haviam tomado dos filhos de Israel, elas passam por todo esse momento difícil, porque a arca do Senhor estava chegando, e estava chegando em cidades que eram governadas por pessoas que não tinham aliança com Deus, que não temiam a Deus. O fato é que então eles devolvem a arca do Senhor, e a arca do Senhor agora é levada para uma cidade fronteiriça chamada Kiriat Jearim, e ela fica ali durante 20 anos. Durante esses 20 anos, como nós lemos aqui no texto, o povo de Israel, eles levantam lamentações diante do Senhor. Eles sofrem por isso, porque a arca não está no local onde ela deveria estar. Porque a expressão da presença de Deus não se encontra no local onde deveria estar. Porque aquilo que representava a fé, a esperança, o amor, não estava no local onde deveria estar. É como se Deus, na visão deles, estivesse se retirado do meio do povo.
É como se a vida agora estivesse completamente desprotegida, é como se a vida agora estivesse totalmente jogada ao acaso, porque Deus não está mais no meio do seu povo. E aí o povo sofre. E o povo, durante esses 20 anos, ele ergue lamentações ao Senhor, ele clama ao Senhor, e aqui Samuel, então, ele traz algo que é muito precioso. Ele chega no versículo 3 e diz assim: se é de todo o coração que voltais ao Senhor. 3 imperativos Samuel vai falar aqui, irmãos. Primeiro, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Segundo, preparai o vosso coração ao Senhor. E terceiro imperativo, servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Perceba que o que Samuel está trazendo aqui como palavra de Deus, não é simplesmente a perspectiva de dizer assim, olha, vamos trazer a arca de volta para o local onde ela deveria estar. Vamos organizar o culto como ele deveria ser organizado. Vamos organizar as coisas externas. E parece que nós somos muito apegados a isso. E talvez a gente não tenha uma rosa, entre aspas, aí, ungida dentro da sala de casa. A gente não tem aí uma Bíblia aberta como um amuleto. A gente não tem aí outras mandingas ou artifícios que muitas seitas e coisas estranhas que essas pessoas usam dentro de casa. Entretanto, somos muito mais voltados a lidar com as coisas exteriores. Nós somos muito mais levados a pensar que as coisas superficiais, ou de repente, se eu passar a ter determinadas práticas, as coisas de alguma forma podem mudar. Mas a questão não está simplesmente nas coisas exteriores. Porque é muito fácil, irmãos, nós mudarmos um comportamento, simplesmente por mudar. E muitas vezes a intenção dessa mudança é ser aceito. A intenção dessa mudança é de alguma forma que alguma coisa possa acontecer. Eu dou a Deus para que de alguma forma Deus me dê algo em troca. E muita gente faz barganha com Deus nesse sentido. Inclusive dentro de igrejas reformadas, por incrível que pareça, existem pessoas que elas jogam assim com Deus. Senhor, eu estou dando isso porque eu quero que o Senhor faça isso comigo. Mas a transformação real de Deus, a mudança na história que Deus promove, não é simplesmente uma mudança externa. Não é simplesmente a troca de um governo, não é simplesmente uma situação externa econômica ou a saúde que muda, mas o alvo principal de Deus na sua transformação da história, o alvo principal de Deus para que promova a glória dele e o bem do povo, é a transformação da história do nosso coração. Ainda que as circunstâncias externas não mudem, ou mesmo que elas sejam mudadas depois, o nosso coração mudou. Tem um caso interessante que falam, né, de C.S. Lewis, quando a esposa dele estava doente, e algumas pessoas chegam para ele, né, e dizem assim, olha, estamos orando pela cura da sua esposa, estamos orando por isso aí, vamos orar mais por ela. E ele diz assim, olha, eu tenho orado. Não... Claro que ele orava pela cura dela, mas não necessariamente para que toda essa circunstância mude, mas para que Deus mude o meu coração. Para que Deus mude o coração. Porque quando o nosso coração não é mudado, irmãos, de alguma forma nos pegamos, talvez aí entre 2 ou mais campos, mas um desses campos é murmurando contra Deus. A gente passa de alguma forma a lutar contra as circunstâncias, lutar contra as pessoas, mas o alvo maior da nossa luta não são as circunstâncias e as pessoas. O que está de fato pegando no nosso coração, entristecendo o nosso coração, é Deus. Nós jogamos a culpa primeiramente em Deus e disfarçamos quando jogamos nas pessoas ou nas circunstâncias. Um exemplo claro disso é quando o homem cai e Deus chega diante de Adão e pergunta a Adão, o que foi isto que fizeste? Comesse da árvore que eu te ordenei que não comesses? A resposta de Adão é, a mulher que tu me destes. Ela comeu, me deu e eu comi. O fato é que Adão olha e diz assim, a mulher que tu me deste. Foi o Senhor que colocou esse problema aqui dentro do jardim. Foi o Senhor que colocou essa mulher aqui, foi a mulher que o Senhor me deu. E nós temos essa tendência de culpar a Deus apontando para as circunstâncias ou para as pessoas. Olha, a igreja que o Senhor me deu, o carro que o Senhor me deu, a casa que o Senhor me deu.
o pastor que o Senhor me deu, o líder de grupo que o Senhor me deu, ainda que a gente não diga dessa forma que o Senhor me deu, mas nós terceirizamos a culpa, nós repassamos a culpa. E nós cantamos que Deus é soberano, que Ele tem o controle da história. Logo, no nosso coração, quem é culpado de todas essas coisas, quem é culpado da enfermidade, quem é culpado do desemprego, quem é culpado do governo que está aí, a corrupção que está instalada no país, ou de qualquer outra coisa, é Deus. Porque o nosso coração deixa de perceber que as suas misericórdias duram para sempre, que as suas misericórdias são renovadas todos os dias, que é Deus quem de alguma forma está alcançando e mudando o nosso coração por meio de circunstâncias, nos tornando mais parecidos com Cristo, e passamos a apontar para as pessoas. É a política do lugar, é a forma de lidar, é o jeitinho, é isso, é aquilo outro, mas no final das contas, irmãos, todo esse desgosto do nosso coração aponta para Deus. Deixamos de ter um coração grato, deixamos de ter um coração que busca Deus, para de alguma forma agora culpar Deus. O desejo daqueles homens era que simplesmente agora a arca voltasse, para que a paz se restabelecesse. Era como nos dias do rei Josias. Josias, um homem que se converte ao Senhor. Alguns sacerdotes ali convertidos ao Senhor. Profeta Jeremias, que profetizava naquela época, homem de Deus. Entretanto, o povo permanecia perdido na idolatria. O povo não buscava a Deus. Não era só por conta da história do pai e do avô de Josias, que foram homens maus e fizeram o que era mal perante o Senhor, e institucionalizaram a idolatria em Israel dentro do próprio templo do Senhor. Não era só por isso. É porque o nosso coração, como dizia Calvino, é uma fábrica de ídolos. É porque, de alguma forma, os ídolos que nós estabelecemos, eles têm uma função clara e definida. Eles são criados por nós, e Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios que eles não têm valor em si mesmo, mas nós é quem atribuímos valores aos ídolos. E o valor que nós imputamos ao ídolo é exatamente dele nos dar aquilo que nós queremos. E dessa forma então Josias se converte ao Senhor, ele faz uma faxina no templo, tira os altos, tira os altares pagãos de dentro do templo, expulsa as prostitutas cultuais que estavam dentro do templo, ele derruba os altos, os altares em Jerusalém, ele faz uma faxina pela terra, mas o fato, irmãos, é que o povo olha para isso e agora afirma assim: templo do Senhor, agora é este, estamos salvos, mas não muda o coração. E lá no capítulo 7 de Jeremias, a gente percebe então que Deus, ele não está preocupado com a questão estética apenas. Ela faz parte, porque houve uma conversão de fato na vida de Josias. Entretanto, no povo não houve isso. E o fato é que o povo agora olha para o templo e diz assim: nós entramos no templo que foi purificado e nós estamos salvos. Mas eles continuavam oprimindo o órfão e a viúva. Eles não recebiam e não faziam com que o estrangeiro participasse da aliança. Eles continuavam vivendo a vida como qualquer povo pagão. Eles continuavam agora não mais com os grandes ídolos nas praças, mas eles continuavam com seus ídolos de bolso. Eles continuavam com a idolatria dentro do coração. E essa idolatria era a revelação do seu orgulho, do seu egoísmo, de querer que a vida gire em torno de você, de alguma forma querer que a vida aconteça para promover a sua glória e não a glória de Deus. Era exatamente assim que aquele povo continuava vivendo. E aqui Samuel, ele trata com o coração. Ele trata com as coisas que estão dentro do coração. Então ele diz assim: primeiro, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Quebre com a idolatria. E talvez aqui, irmãos, a gente, por conta de toda a nossa formação cultural e até mesmo religiosa do nosso país, a gente pense que idolatria é simplesmente uma estátua ou alguma coisa assim que está dentro de casa. Mas nós sabemos que é bem mais que isso. Nós sabemos. Nós sabemos que existem pessoas que idolatram outras pessoas. Nós sabemos, muitas vezes deixamos de ouvir a voz de Deus porque passamos a idolatrar celebridades, passamos a idolatrar pastores,
Passamos a idolatrar determinadas pessoas que talvez só por meio delas Deus fale ao coração. Isso é idolatria, irmãos. Isso é idolatria. Pessoas que idolatram determinados grupos de música e promovem a glória dessas pessoas. Pessoas que passam a idolatrar muitas vezes a esposa ou o marido, um namorado, uma namorada, e abrem mão da sua vida com Deus. E abrem mão da sua história com Deus, porque dizem assim, não, agora a glória é dessa pessoa. E colocam a fé, a esperança, o amor em cima de pessoas, e se frustram. E afundam. E passam aí, como o povo de Israel estava anos lamentando. E de repente, na expectativa de algo externo que venha a acontecer, mas que não acontece, porque a mudança de fato acontece no nosso coração. E ela passa por essa retirada de ídolos. O Salmo 115, o versículo 8, o salmista nos diz que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. E talvez seja muito fácil a gente detectar aquilo que tem tomado o nosso coração. Eu li um livro há um tempo atrás e o autor dizia assim, em 10 minutos de conversa, muitas vezes você percebe qual é o ídolo da outra pessoa. Porque o ídolo acaba sendo exposto exatamente em 10 minutos de conversa. A pessoa chega junto de você e já chega falando, olha, lá no meu emprego isso e aquilo outro, não sei o que, ou então, rapaz, olha, eu estou de olho nisso, naquilo outro, olha, eu só faço isso e aquilo outro. A pessoa está expondo de alguma forma ali o que toma o seu coração. E é muito fácil, irmãos, a gente perceber essas coisas, só que é difícil a gente tratar. Porque muitas vezes o nosso coração, ele entra naquele processo que Tiago fala, de atração e sedução, antes que o pecado seja gerado, seja consumado. E essa atração e sedução consiste em nada mais, nada menos que justificar o nosso pecado. É como se a gente fizesse a coisa de menos, tirasse por baixo a coisa e passasse a dizer assim, não, mas veja só, isso não é nada demais. Ó, tanta gente que eu conheço na igreja também faz isso, também isso e aquilo outro. Talvez para as outras pessoas não seja pecado, não seja um ídolo. Talvez, mas para nós muitas vezes se torna um ídolo. Para mim muitas vezes se torna um ídolo. E a gente passa a desejar essas coisas, e essas coisas vão tomando o nosso coração. E Jesus, ele deixa muito claro que o nosso coração é conduzido por um tesouro. Onde está o teu tesouro, ali estará também o coração. E se o tesouro ele move o coração ele movimenta a vida, movimenta o nosso tempo, movimenta a nossa agenda. Nós passamos a viver agora para mantermos ou para termos de alguma forma esse tesouro que nós achamos tão precioso. Mas um segundo aspecto que ele coloca aqui é preparai o vosso coração ao Senhor. E a questão aqui é literalmente de ter expectativa em Deus. É de colocar Deus no centro, é de trazer Deus de volta ao coração, é de ter o coração de novo exercitado para buscar a Deus, pronto para buscar a Deus. É alguém, irmãos, que está olhando e está dizendo assim, olha, eu preciso de Deus. Mas não só eu preciso de Deus e orem por mim, mas é alguém agora que de forma ativa, até porque é um imperativo, é uma ordem, passa a buscar ao Senhor. Não fica só naquela perspectiva de dizer assim, olha, mas é porque Deus é quem efetua no meu coração o querer e o realizar, e se eu não tenho desejo de buscar, é porque Deus não tem colocado esse desejo. Não, o querer e o realizar já foram dispostos por Deus a nós, já nos foram dados por Deus. Deus já nos deu toda a ferramenta e já nos revelou sua vontade. E o caminho para que a gente viva a sua vontade. Entretanto, até nisso, nosso coração parece que tenta de alguma forma se justificar. E dizer assim, olha, não, eu não vou me consagrar a Deus. Eu não tenho tempo, eu não tenho isso. E é certo que muitas vezes nós não temos tempo. E de repente nós precisamos fazer uma mudança na nossa agenda. Coisas que a gente vai precisar abrir mão. Coisas que a gente vai precisar deixar para trás. Coisas que de repente até mexem na nossa estrutura familiar, como baixar a renda, alguma coisa nesse sentido, mas se torna prioridade, porque até isso muitas vezes tem se tornado um ídolo para nós, e nós passamos a viver como vive qualquer pessoa da cidade de Recife, que não conhece a Deus. O fato é que Ele nos chama também a preparar o coração,
E o terceiro imperativo que ele coloca é servir só ao Senhor. A palavra serviço na Bíblia, ela não está ligada apenas à adoração, mas ela tem uma perspectiva também de submissão a um Senhor que está acima de mim. E essa submissão não consiste apenas no obedecer por obedecer. Não é simplesmente aquela criança que está dentro de casa, e a gente vê muito isso com os filhos, né? A gente chega para o filho, muitas vezes o filho quer algo e a gente diz, não, você vai fazer isso agora. E ele faz lá aquela cara de abusado e faz com raiva. Não é só isso, mas é uma transformação interior e uma consciência de que eu tenho um Senhor que é bom. Eu sei que a distorção da queda foi exatamente no caráter de Deus. Porque quando Satanás chega e diz assim, não, porque Deus sabe. Satanás está dizendo à mulher o seguinte, olha, Deus não é tão bom quanto ele diz que é. Deus não é tão fiel a você, porque Deus sabe que você vai ser igual a Ele. Então Deus privou você disso. Deus está sendo mal com você. Deus poderia mudar essa realidade, essa circunstância, e Ele não está mudando. E muitas vezes nós temos essa perspectiva pecaminosa na nossa mente. Essa distorção sobre quem é Deus na nossa mente. É por isso que o Salmo 136, o salmista faz questão de afirmar o caráter de Deus no início. Porque a afirmação do caráter de Deus, conhecer quem é Deus, saber quem é Deus, não apenas de ouvir falar, mas experimentar quem é Deus na vida. Perceber os atos, por mais adversos e difíceis que sejam, como sendo atos da bondade de Deus, da graça de Deus, porque nós somos imerecedores. Leva o nosso coração a olhar para Deus de uma forma completamente diferente. Se a criança tivesse no seu coração, não essa perspectiva egoísta que ela tem e orgulhosa que ela tem, mas de olhar para o pai quando ele diz não e aponta um caminho bom para ela e dissesse assim, poxa vida, meu pai tem mais quilômetros rodados do que eu. Ele me ama, ele sabe o que é bom para mim, por isso eu vou obedecer. Mas não age assim. E muitas vezes nós não agimos assim, ainda que sejamos adultos. Porque nós olhamos para uma instância superior, nós olhamos para Deus, nós olhamos para as pessoas que estão investidas de autoridade sobre nós, e de alguma forma o nosso coração continua sendo o coração daquela criança mimada e orgulhosa, que olha para o pai e para a mãe e diz assim, não, quem sabe o que é melhor para mim sou eu, e se eu vou obedecer porque o Senhor é um tirano sobre mim, não porque o Senhor é bom. E o fato desse servir a Deus aqui, não é porque Deus é um tirano sobre o povo, mas é porque Deus é bom. É porque Deus é bom. É porque Ele me ama. É porque Ele sabe o que é melhor para mim. É porque Ele sabe que pensamentos tem a meu respeito. É porque Ele sabe o tempo certo para as coisas. É porque Ele tem um tempo que é melhor para mim. Ele tem uma forma de cuidar do meu coração. Ele tem um jeito de tratar do meu coração. E Deus é sempre bom. Imagina, irmãos, um homem como Paulo, que passou o que passou, que viveu o que viveu. Ele chega no final da sua vida, e nós percebemos isso na sua última carta, segunda carta a Timóteo, quando Paulo diz assim, olha, todos me abandonaram, só Lucas está comigo, ninguém foi a meu favor na minha defesa, ninguém se levantou. Imagina Paulo agora diante desse cenário, murmurando e dizendo assim, olha, Deus não presta, Deus me abandonou, mas ele diz assim, mas Deus não me abandonou. Ele me deu ousadia e a pregação foi feita e todos ouviram a palavra do Senhor. Paulo tem uma consciência, irmãos, de que a vida dele não é um combate terreno, não é uma luta contra as pessoas, mas ele sabe a quem ele serve. E é por isso que ele afirma com tanta propriedade, olha, por mim eu prefiro partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Mas se permanecer na carne, edifica a igreja, traz algum bem para a igreja, então, irmãos, eu vou permanecer, completando no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Veja só a consciência de Paulo. Não é tendo para mim aquele sonho de que a vida vai ser fácil, e de que eu vou prosperar, e de que isso e que aquilo. Não, mas é completando essa profunda identificação com Cristo. Essa consciência de que se fizeram isso com o meu Senhor, quanto mais a mim.
É esse servo que serve por amor, porque ele sabe a quem está servindo. Ele sabe quem é Deus, ele conhece o caráter de Deus e por isso ele se entrega a Deus. O chamado para o serviço aqui é exatamente esse: sirvam a Deus, com base no caráter de Deus, sobre quem é Deus, sobre todos os sinais da aliança. E aí o Salmo 136 mais uma vez nos lembra, o salmista vai falando dos atos dos reis famosos que Deus tirou, derrubou ali, quando eles entram na terra prometida, Og, o rei de Bazã e tantos outros que Deus foi destronando. O Deus que abriu o mar vermelho, ele faz questão de ir recontando toda essa história, para que nós lembremos, e tenhamos um memorial no nosso coração, irmãos. Para que a gente saiba a quem a gente serve. O que acontece aqui, é que no versículo 6, o povo dá uma resposta, e essa resposta, ela é a resposta que restaura o coração, o que aponta para esse caminho de restauração. Veja só o que é que o povo diz: pecamos contra o Senhor. Essa é uma consciência muito especial, irmãos. Davi no Salmo 51, e ele escreve aquele salmo após ter sido confrontado ali pelo profeta Natã. Davi, ele tem uma consciência, ainda que ele tenha pecado contra Batseba, ainda que ele tenha pecado contra Urias, ainda que ele tenha pecado contra o povo, por não ter ido à guerra, por ter sido negligente, por ter ficado no palácio no tempo em que os reis saíam para a guerra, abriu mão da sua vocação, ainda que ele tenha toda essa consciência, ele diz assim: pequei contra ti e contra ti somente. Todo o nosso pecado, irmãos, é primariamente contra Deus. É contra Deus. Porque nós estamos descrendo do caráter de Deus e descrendo da palavra de Deus. Então todo o nosso pecado é contra Deus. Não, mas eu estou ansioso porque lá no meu trabalho você não sabe a situação. Todo o nosso pecado é contra Deus. Não, mas olha, eu estava atrasado e aí eu tive que fazer aquilo lá no trânsito, aquela barbeiragem lá, descumprir algumas leis, mas olha, vê só, as coisas são assim mesmo, no Brasil não tem lei para ninguém não. Todo o nosso pecado é primariamente contra Deus. Não é simplesmente contra a prefeitura, contra as pessoas, não é simplesmente contra a CTTU ou qualquer outra coisa que a gente está pecando, é contra Deus. Nós descremos do caráter de Deus e descremos da sua palavra, e assim pecamos contra Deus. E o povo tem essa consciência: pecamos contra o Senhor. A nossa ofensa foi contra o Senhor. E agora chegou então o ponto onde o coração está pronto para experimentar um agir diferenciado de Deus. Tem uma frase de Calvino que eu ouvi uma vez, que Calvino dizia assim: as prateleiras dos céus estão abarrotadas de bênçãos, porque o povo de Deus se encontra com os lábios fechados. São coisas que Deus já resolveu nos dar, mas o meio é a oração. A batalha contra os filisteus, e a gente sabe aqui, né, ontem até Fubá falou aqui na reunião de oração, o povo de Israel, ele não sabia forjar armas boas. E ele dependia, inclusive, dos filisteus para que forjassem suas armas. Então, você tem o povo que prepara as suas armas vindo contra você, e você agora está ali, né, com medo. É um exército mais forte, derrotou você alguns anos atrás. Fez você passar 20 anos lamentando. Mora na sua fronteira lá, ele ameaça constantemente, e agora está vindo contra você. E eles estão lá congregados, buscando ao Senhor. Eles não estão preparados para a batalha. Isso é um outro agravante no temor humano, no temor dos homens. E aí então eles sabem que os filisteus estão vindo. O que é que eles fazem? Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Samuel então, versículo 9, toma um cordeiro que ainda mamava, novinho, sacrifica ao Senhor, clama ao Senhor, e Deus lhe respondeu. Eu acho interessante porque o povo aqui, diferente do primeiro estágio com os filhos de Eli, Ofni e Finés,
eles não são levados agora a depender do braço, ou a pensar, vamos colocar a arca do Senhor nos ombros e vamos para a batalha. Não. Eles pedem para Samuel orar. A postura do coração agora é completamente diferente. Eles não vão com um amuleto para a batalha. Eles não vão com um coração sem comunhão, sem relacionamento com Deus. Eles dizem assim: Samuel, ora por nós. Ora por nós. Samuel oferece o sacrifício e Deus responde. E Deus responde. Eles estão colocando a esperança num Deus que fala, quando o nosso coração está inclinado a ouvir a sua voz. E eu sei, irmãos, que esse é um processo que para a gente, nós somos a geração de tudo que é instantâneo, de tudo que é fast food, de tudo que é rápido, de internet cada vez mais rápida. Nós não temos tempo para esperar. E muitas vezes a voz de Deus parece demorar. Mas sabe, o problema não é o tempo de Deus falar. O problema é a disposição do nosso coração em ouvir Deus falar. Porque muitas vezes Deus está até gritando. Mas o nosso coração, são tantas vozes gritando dentro dele. São tantas justificativas pessoais. São tantos enganos que o pecado nos leva que a gente não consegue perceber a voz de Deus. Algo que está claro, algo que é tão óbvio, mas a gente não ouve e insiste em permanecer num caminho que é o caminho do nosso coração. Mas aqui o povo para e diz assim: Samuel, ora. E quando Samuel ora, Deus fala. E o povo agora está disposto, está preparado para ouvir a voz de Deus. Então Deus faz romper como um relâmpago, um barulho tremendo ali, aterrou de tal modo que os filisteus foram derrotados diante dos filhos de Israel. E aí o versículo 12, eu quero finalizar com isso aqui. No versículo 12, então, Samuel toma uma pedra, põe em Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E eu penso, irmãos, que nós precisamos aprender a estabelecer memoriais na nossa vida, para lembrar as misericórdias do Senhor, para lembrar. De repente, a gente precisa ter uma parede dentro de casa, com fotos, onde a gente fotografa alguns momentos e tem ali como uma recordação. Ou de repente, a gente precisa aprender a escrever como se fossem salmos, poesias. Ou de repente, a gente precisa colocar algum memorial dentro de casa, não como uma estátua para adoração, mas como algo que nos lembre a misericórdia do Senhor por nós. 2 episódios que eu lembro agora do livro de Josué. Por exemplo, quando eles atravessam o Jordão a seco, Deus instrui para que eles peguem 12 pedras no meio do rio e façam um altar. E aquilo era um tipo de memorial, para que eles jamais esquecessem que eles atravessaram aquele Jordão a seco. Quando lá no capítulo 7 de Josué, Acã é apedrejado, depois do apedrejamento de Acã, eles erguem um montão de pedra sobre o local onde Acã, a família dele e todos os bens foram queimados. Para que depois os filhos lembrem e o pai possa contar para os filhos: olha, o que houve aqui foi que alguém prevaricou. Alguém pecou contra Deus e por causa desse pecado, homens morreram no campo de batalha e uma cidade insignificante como Ai nos venceu. O princípio de ensinarmos a lei do Senhor aos nossos filhos é para que quando eles amadureçam, quando eles cheguem lá na frente, e é isso que Deuteronômio 6 nos fala, e aí de repente eles perguntem: pai, por que temos que cumprir todos esses preceitos e mandamentos do Senhor? E lá o pai senta com o filho e diz assim: porque éramos escravos no Egito. São memoriais, irmãos. São memoriais. São pontos de restauração no nosso coração que Deus estabelece para que a gente lembre dele. Para que a gente lembre que ele nunca nos deixou só. Para que a gente perceba que ele nunca nos desamparou.
para que a gente lembre de que a fidelidade dele sempre nos acompanhou. Que mesmo em meio às piores coisas que a gente esteja passando ou venha passar, a gente pode olhar para trás e saber que existe um Deus que cuida de nós. Que existe um Deus que é fiel à sua aliança. E que essa aliança não foi firmada meramente com qualquer coisa humana, mas por meio do sangue de Cristo naquela cruz, Deus estabeleceu uma aliança comigo e com você. E Deus jamais vai abrir mão de mim ou de você. Nada pode nos separar do seu amor. Nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem qualquer outra criatura, nada pode nos separar do seu amor. E em meio a tudo isso, Deus molda no nosso coração o caráter de Cristo. E assim Deus é glorificado e honrado na nossa vida. E nós precisamos lembrar, irmãos. Se você fechar os olhos e voltar um pouco atrás na sua história, se você que passa por momentos de aperto, momentos de dúvida, momentos de tribulação, de repente se você parar um pouquinho, não precisa ser muito tempo, mas se você olhar 1 ano, 2 anos, 5 anos atrás, 10 anos atrás, irmãos, quantas provas Deus deu a você, da fidelidade dEle, de que Ele está com você, de que nenhuma forma Ele desamparou você. Pelo contrário, ainda que os homens olhassem e dissessem assim, louco, onde é que está o seu Deus? Deus estava lá no céu, fazendo tudo como lhe apraz, e abençoando você. E abençoando você. Eu penso, irmãos, que nós precisamos estabelecer memoriais na nossa vida. Memoriais que nos lembrem as misericórdias do Senhor. Quando Jeremias volta e ele percebe ali a desolação em Jerusalém, quando ele percebe ali os mendigos jogados nas ruas, casas desoladas, o templo destruído, Jeremias chora e chora muito, mas ele diz algo muito precioso: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E ele lembra das misericórdias de Deus. E ele lembra que na sua história, Deus havia demonstrado, provado por vários eventos a sua graça e a sua misericórdia. E assim precisamos nós também, irmãos. Precisamos voltar ao Senhor. Tirar do nosso meio os deuses estranhos. Preparar o coração, consagrar o coração. Servir ao Senhor com base no seu caráter, sobre quem é Deus. E assim, percebendo a caminhada de Deus conosco, com o coração restaurado, percebendo Deus na nossa história de novo, estabelecermos memoriais, lembranças, de que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu não sei como é que está o seu coração, e isso parece até um jargão, mas deixa eu dizer a você, Deus sabe como é que está o seu coração. Deus sabe. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de voltar os olhos ao Senhor. De render o coração ao Senhor. De não tratar aquilo que é externo, mas de perceber que Deus trata com o que é mais radical, mais profundo. Deus trata com o nosso coração. Removendo os ídolos, nos chamando a buscá-lo e nos chamando a servi-lo com base em quem Ele é. E assim estabelecermos essas lembranças dos feitos de Deus na nossa história. Senhor, o Senhor conhece, Pai, cada um que está aqui nessa manhã. O Senhor conhece, Pai, o Senhor nos ama tanto que jamais desistirá de nós. Obrigado porque nós temos essa esperança que ela é viva, que ela é real, que ela não frustra, porque de fato o Senhor é aquele que satisfaz, é aquele que alegra. Em Ti, Senhor, podemos colocar a nossa esperança, porque o Senhor é o Deus que
escreveu a nossa história e que conduz essa história para a tua glória. Por isso, Pai, se temos perdido o Senhor de vista, traz o nosso coração de volta ao Senhor. Gera essa obediência no nosso coração, com base no teu amor, no teu caráter, para que a gente olhe para o Senhor de novo e para que a gente volte ao Senhor. Incline o coração ao Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, obrigado porque o Senhor já dispôs todas as coisas, Pai, para que a gente possa viver aqui, honrando o teu nome, santificando o teu nome. Obrigado pelo caminho da oração. Obrigado pela palavra. Obrigado pelo Espírito que habita dentro de nós. Obrigado, Senhor, pela comunhão dos irmãos que anima o nosso coração, que às vezes palavras tão simples são capazes de fazer com que os nossos olhos voltem para o Senhor. Obrigado, Senhor, porque a gente pode participar da mesa do Senhor. Obrigado porque a gente é teu corpo, é teu povo amado, Pai. Então, Deus, guarda o nosso coração em Cristo e nos abençoe, Pai, porque o Senhor é bom, no nome de Jesus.